E podemos abrir nossas Bíblias em Mateus, capítulo 18. On peut ouvrir nos Bibles en Matthieu chapitre 18. As crianças e jovens, Les têm enfants uma et les mensagem jeunes para vós. ont un message pour vous. Mas antes de eles darem essa mensagem, Mais avant de vous donner ce message, eu quero vos falar de Jesus, j'aimerais vous parler de Jésus, que é para vocês começarem a entender pour que vous puissiez commencer à comprendre quem é Jesus. qui est Jésus O que é que ele veio fazer? et qu'est-ce qu'il est venu faire ici. Por que é que ele nasceu? Pourquoi est-il né? E nasceu para quê? Il est né pourquoi? Há muitos que não sabem por que é que Jesus veio. Il y en a beaucoup qui ne savent pas pourquoi Jésus est venu. Por que é que ele nasceu neste mundo tão Pourquoi est-il né confuso? dans ce monde aussi confus, Este mundo onde só há maldade. ce monde où il n'y a que la méchanceté? Por que é que Jesus teve que nascer aqui? Pourquoi est-il naître ici? Por que é que Deus o enviou para estar num mundo assim como este? Pourquoi est-ce que Dieu l'a envoyé pour être dans un monde comme celui-ci? É porque ele olhou e viu que você estava neste mundo. C'est parce qu'il a regardé, il a vu que vous étiez dans ce monde. E então ele teve que enviar o seu filho Et alors il a dû envoyer son fils para que nós fôssemos libertos pour que l'on puisse être libre. do poder Libre du da pouvoir, escravidão de l'esclavage de Satanás. de Satan. Sabe que o mundo hoje Vous savez que le monde aujourd'hui, nesse dá por isso ils ne se rendent pas compte, a razão ils se rendent pas compte porque de la há raison tantas mortes. pourquoi il y a la Por mort. que é que as crianças são mortas? Pourquoi est-ce que les enfants meurent? Por que é que as crianças são abusadas Pourquoi est-ce que les enfants sont nos abusés dias de hoje? dans les jours A d'aujourd'hui? gente diz, de os nos homens jours? são maus. Et les gens disent, ah, les hommes sont Não, méchants. os homens não são maus. Non, les hommes ne sont pas méchants. Mal é o diabo Le méchant, c'est le diable que usa essas pessoas, qui utilise ces personnes, consegue penetrar nas suas mentes arrive à pénétrer dans leurs pensées para levá-los a fazer et les amène à faire aquilo que nem os animais fazem. ce que même les animaux ne font pas. Os homens passam a ser piores que os animais. Et les hommes commencent à être pires que les animaux. Deus viu isso. Et Dieu a vu cela. Então ele enviou o seu filho. Alors il a envoyé son E fils ele libertou-nos et il nous a para libérés nós podermos pour qu'on puisse consertar este mundo. arranger ce monde. Deus quer consertar esse mundo através de você. Dieu veut réparer ce monde au travers de vous. É por isso é que você está aqui. Et c'est pour cela que vous êtes ici. Não é só você dizer, eu gosto de Jesus, Si vous dites, ah, moi j'aime Jésus, eu sou cristão. je suis chrétien, Mas o que é que isso quer dizer? mais qu'est-ce que cela veut dire? Para fazer o mesmo que os homens fazem? Pour faire la même chose que les hommes font? Fazer o mesmo que o mundo faz? Faire la même chose que le monde fait? Fazer o mundo que o seu vizinho faz? Faire la même chose que votre voisin fait, Que não é cristão? qui n'est pas chrétien? Então não vale a pena estarmos aqui. Alors ça vaut pas la peine Nós d'être ici. estamos aqui, Nous sommes ici, você que é cristão, vous qui êtes chrétien, você está aqui Vous para êtes ici consertar este mundo. pour réparer ce monde. Deus quer reparar este mundo Dieu através veut de você. réparer ce monde au travers de vous. Então, pense nisso. Alors pensez à ça. É isso que Deus quer. C'est ce que Dieu veut. Quer pôr a sua mão em você Il veut mettre sa main sur vous para lhe encorajar pour vous encourager a consertar o seu vizinho. à réparer votre voisin. Aqueles que não gostam de você. Ceux qui ne vous aiment Ele pas. não gosta de você porque ele ainda não viu que você que é uma boa pessoa. Il ne vous aime pas parce qu'il n'a pas encore vu que vous êtes une Então, bonne mas eles vão personne. começar a ver que você é uma boa pessoa. Et vous allez voir qu'ils vont commencer à Você dire que vous êtes une bonne melhor, personne. Vous êtes mieux, Muito melhor beaucoup mieux que eles próprios. que eux-mêmes. Amém? Amen. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Então, no capítulo 1, verso 18, Alors en Matthieu chapitre 1 verset diz 18, assim: olha, o nascimento de Jesus foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José. Não, como é que eu leio? Estando Maria, sua mãe, desposada. Mas isso parece que não está aqui certo. Não está. Tá? Aqui qualquer coisa. É sua mãe, desposada com José, antes de se juntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Podes ler ali em voici de francês? quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Então, o que é que isto quer dizer aqui? Qu'est-ce que cela veut dire? Que Maria Marie estava prestes a casar com José. était fiancée à Joseph. Ela era noiva Elle était sa fiancée de José. de Joseph. E num certo dia, Et un certain jour, antes da data do casamento, avant la date du mariage, ela notou que ela estava grávida. elle s'est sentie enceinte. Elle a remarqué qu'elle était Estava enceinte. grávida. Elle Então, était enceinte. como é que pode ser Mais isso? comment cela est-il possible?
Eu sou uma pessoa justa. Je suis une personne droite. Eu não abusei. Je n'ai pas à adultérer. Eu pensava que ela fosse uma mulher santa, J'ai cru que c'était une femme sainte, uma mulher virgem. une femme vierge. Mas ela está Mais grávida. en fait, elle est enceinte. Como é que pode ser isso? Comment cela est-il Então possible? vamos ver aqui. Então allons voir José, maintenant seu ici. marido, aqui diz José, seu marido, que Au ia verset ser 19. seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Vamos ver. Alors, verset 19, il est dit, Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Quer dizer, quando ele notou que ela estava grávida, Quand il a remarqué qu'elle était enceinte, então ele não queria separar-se, quer dizer, deixá-la il ne voulait pas la laisser simplement para difamá-la. pour la diffamer. Ela é uma... Mas a gente já Ah, sabe o que c'est une... Enfin, que vous dizem, savez, moi. vous savez ce que les gens pensent. é uma jovem, assim, de Une cabeça jeune no un ar. peu tête en l'air. É uma cabrazola. C'est qui? Cabrazola, cabra. Ah, c'est une chèvre. Pardon. Percebestes? Percebi. Então ele não queria casar com uma moça assim. Alors, il ne voulait pas se Até marier avec você. une femme comme ça. Même vous. É? Se eu pedisse aqui para levantar a mão, todos Si, os rapazes si je demanderais à un homme de lever la main, je pense que tout le monde leverait la não main. Il ne voulait pas cette femme. Então não queria machucar aquela jovem Et il ne voulait pas diante blesser da família. cette jeune devant sa famille. Escrever na parede, esta moça é Écrire isto. sur le mur, cette femme, cette jeune est ça. Então diz que ele intentou deixá-la secretamente. Alors il a dit qu'il a essayé de la laisser en secret, Eu vou fazer uma viagem. discrètement. Je vais faire un voyage. Eu vou até Je tal lugar. vais à tel endroit. E nunca mais aparecia. Et après, il revenait plus. Era isso que ele tinha na sua mente. C'est ce qu'il avait mis dans sa tête. Porque eu sou uma pessoa santa, Parce qu'il disait que je suis une personne sainte, juste. não vou agora pensar numa coisa Je dessa. ne vais pas maintenant penser une chose Amanhã pareille. estamos casados e, afinal de contas, Demain, on est mariés et puis tenho sócios. et j'ai des associés. Eu não quero isso. É sério isso. C'est sérieux. Sabe que isso é há 2000 anos, Et, mais ou menos 2025 anos. plus ou moins Que isso 2025, aconteceu. 26 ans que E o cela est mundo é arrivé. mesmo, né? Não Et mudou nada. le monde est le même, il n'a pas changé. E então diz no verso 20 aqui, Et au verset projetando, 20, verso 20, projetando isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. alors au verset 20, il est dit, comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit, Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. E ela dará à luz um filho e lhe darás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta Isaías. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, quer dizer Deus conosco. Quer dizer Deus conosco. Ok. Alors du 21 au 23, il est dit, elle mettra au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde le Fils et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. E o verso 24, E e o verso José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. Et au verset 24, à son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme chez lui. No verso 21 diz que lhe darás o nome de Jesus. Verset 21, il est dit que tu lui donneras le nom de Jésus. Jesus quer dizer Salvador, Jésus veut dire sauveur.
Cristo, Jesus Cristo. Jésus-Christ. Cristo quer dizer que Deus o ungiu, o escolheu. Christ, ça veut dire que Dieu l'a oint, il l'a choisi. Un choisi Então, de Dieu. esse jovem, Alors ce jeune, chamado Jesus, appelé o Salvador Jésus, do mundo, le sauveur du monde, foi ungido por a été Deus. oint par Dieu. Deus pôs o seu poder nele, Dieu a mis son pouvoir en lui, porque ele agora era homem, car maintenant c'était ele un agora era homme. humano. Maintenant il était humain. E nenhuma força humana pode fazer força, pode fazer combate Et aucune force humaine ne peut combattre contra espíritos malignos. contre des esprits du mal. Não há poder humano Il n'y a pas de pouvoir humain capaz de passar por cima dos de espíritos passer malignos. au-dessus des esprits du mal. Eles são sábios, Ils sont sages, eles são poderosos. ils sont puissants. A Bíblia diz que La Bible dit nós somos pouco inferior a eles. que nous sommes un peu inférieurs à eux. Nós fomos criados inferiores aos Nous avons demônios, été créés inférieurs aux démons, aos espíritos aux malignos. esprits du malin. Por isso eles estão sempre por cima C'est de pour nós. cela qu'ils sont toujours au-dessus de nous. Nós estamos sempre debaixo do Nous sommes seu poder. toujours sous leur pouvoir. Então, por que Deus enviou Jesus? Alors, pourquoi Dieu a envoyé Jésus? Precisamente para nos pôr pouco mais acima deles. Précisément pour nous mettre un peu au-dessus d'eux. Então, quando você recebe Jesus Cristo, Quand vous recevez Jésus-Christ, quando você compreende a história, por que Jesus nasceu, quand vous comprenez l'histoire, pourquoi Jésus est né, e você aceita Jesus Cristo no seu coração, et vous acceptez Jésus-Christ dans votre cœur, e diz, Jesus, eu acredito em ti, et vous dites Jésus, je crois en então toi, há milagre, alors là, il y a un miracle há mistério que Il y nós a não conseguimos un mystère entender. que l'on n'arrive pas encore à comprendre. Eu vou dizer Je milagre. veux dire un miracle. Deus faz milagre em você. Dieu fait un miracle en vous, Você fica pouco acima deles. et vous êtes un peu au-dessus d'eux. E quando você fica pouco acima deles, Et quand vous êtes un peu au-dessus você d'eux, tem autoridade sobre eles. vous avez l'autorité sur eux. Você passa a ordenar. Vous commencez à donner des Quando você des vê ordres. alguém que não gosta de si, Quand vous voyez quelqu'un qui ne vous aime glória a pas, Deus, porque não há aqui alguém que diga, eu não tenho ninguém que não gosta de mim. gloire à Dieu, parce que il n'y a personne ici qui dit Tout- j'ai personne qui ne m'aime pas. Todo mundo gosta de mim. Tout le monde m'aime. Por isso, graças a Deus. Alors gloire à Se Dieu. você é uma dessas pessoas, Si diga vous êtes assim, une de ces graças a personnes, Deus. dites grâce à Dieu. Eu já não posso dizer isso. Moi, je ne peux pas dire la même chose. Ah, é? Eu não sei se o irmão Júnior lá também Je ne sais pode pas dizer si uma ça, je coisa veux dire, dessa. peut dire ça aussi. Os gabelenses não podem fazer. Não. Ceux de leur village ne peuvent pas dire ça. Amém. Glória a Amen. Deus. Gloire à Dieu. Então, o que acontece? Qu'est-ce qui arrive? Deus põe em nós, Dieu met en nous, em você, en vous, aquilo que nós não conseguimos entender. ce que l'on n'arrive pas à comprendre. Muitos dizem assim, eu sou cristão. Beaucoup disent je suis chrétien. Mas é cristão, o que isso quer dizer? Mais qu'est-ce que cela veut dire, Para chrétien? fazer o mesmo, como está a dizer, o mesmo que o mundo faz, C'est pour faire la même chose que le monde fait? resmungar o mesmo que o mundo resmunga, discutir ou Ouais, c'est estar disputer sempre comme le monde se dispute. Réclamer comme le monde réclame. reclamar o mesmo. Ai, a vida está tão Ah, cara. la vie est si chère. Oh, cada vez está pior. Ah, chaque fois pire. Eu não sei o que vai Je ne sais acontecer. pas ce qui va arriver. Mas você tem autoridade sobre Mais isso. vous avez l'autorité sur ça. Deus deu, desde Dieu- que você se torne, desde que você ponha Cristo na sua vida, Depuis le moment où vous mettez Christ dans votre vie, desde que você deixe de ser cristão, dès le moment où vous cessez d'être Nominal. chrétien, quer dizer, só de nome. seulement de nom, Eu sou cristão. je suis chrétien. Mas você ser cristão de coração, Mais chrétien de cœur, entender por que Comprendre. Jesus morreu, pourquoi Jésus est mort? nasceu e Il est morreu, né et il est mort. e se mataram-no, Ils l'ont tué. ele deixou-se matar, Il s'est laissé tuer precisamente para précisément tomar o seu lugar pour prendre votre place e você ser mais que vencedor. et que vous soyez plus que vainqueur. Amém. Amen. Você passou a ser muito mais que Et vencedor. vous êtes devenu beaucoup plus que vainqueur. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Jesus veio para isso. Jésus est venu pour Não cela. veio só para a gente fazer presépio. Pas simplement pour faire Jesus. une crèche. Nasceu Jésus, hoje. il est né E aujourd'hui. está ali bebezinho C'est un petit bébé como é no presépio, né? sur cette crèche. Irmão, deixe de fazer isso. Mon frère, cessez de Porque faire você ça. está a gravar no coração do seu filho Car vous êtes en train d'enregistrer dans le cœur de votre enfant que Jesus não tem poder nenhum. que Jésus n'a aucun pouvoir. Que ele é sempre bebê. Qu'il est toujours un bébé. Todos os anos. Chaque année, Lá está o bebê. chaque année, le bébé est là. Todos os anos. Chaque année, Lá está o le bebê. bébé est là. Vamos festejar
o Natal. On va de Jesus. fêter Noël, Jésus. Ei, irmão, não faça isso. Mon frère, ne faites pas ça. Não há mal nenhum. Il n'y a aucun mal à Mas ça. você está a incutir no coração do seu Mais filho vous êtes en train de mettre dans le cœur de votre enfant que Jesus que Jésus, é aquele c'est que veio celui qui est venu para ser pour être nada. rien. Para ser nada. Pour n'être que rien. Mas Jesus veio. Mais Jésus est venu. E ele enviou o seu Espírito Santo. Et il a envoyé son E ele Saint-Esprit. está mesmo aqui. Et il est ici. Amém. Amen. Ele está aqui. Il est ici. Esse descanso que você está a sentir. Et ce repos que vous ressentez, Esse gozo que você está a sentir. cette Sem saber joie o que é que que vous está a ressentez sentir. sans savoir pourquoi, qu'est-ce qui se Você passe? está a sentir bem. Vous vous sentez bien? É o Espírito C'est Santo. le Saint-Esprit. O Espírito de Le Deus. Saint-Esprit de Dieu Que está a tocar na sua qui vida. touche en vous. Amém. Amen. Porque ele quer fazer de si. Car il veut faire de Quer vous, fazer que você entenda il veut faire que vous compreniez que Jesus, que Jésus, ele não morreu il n'est pas mort. e ficou morto. Et il est resté mort. Ele está vivo. Il est vivant. Ele está vivo. Il est vivant. Diga assim, Jesus Dites, Jésus está vivo. est vivant. Diga até, Jesus Dites encore, Jésus está est vivo. vivant. Amém. Amen. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Eu, quando vou no meu carro, Quand je conduis ma voiture, eu estou confiado que nada vai acontecer. j'ai confiance que rien ne m'arrivera. Já há mais de 60 anos que eu guio. Ça fait plus de 60 ans que je conduis. Eu não sei, mas 60, né? Ouais, plus ou moins 60. Ou 6 dias. Não sei. 6 jours. 6 jours. 60. E tudo tem corrido bem. Tout a toujours bien été. Tudo tem corrido bem. Toujours. Todos os anos já há acidentes aí. Chaque année, il y a des accidents par là. Mas eu sei que Jesus Mais j'ai toujours não Jésus. vai permitir. Ne va pas, je sais que Jésus ne va pas Porque eu permettre. confio nele. Ele está vivo. Car je suis son Confio nele. fils. Ele Et j'ai está confiance en lui. vivo. Amém? Amen. Então, deixa-me só falar aqui mais um Alors pouco. laissez-moi vous dire encore un point. Estamos quase na... On est presque. Deram 10 minutos On m'a só. donné 10 minutes. Oh, já foi, attends. Já não existe. 10 minutos. E os meninos estão assim ansiosos. Les enfants sont là. Aí o pastor nunca mais acaba. Le pasteur ne se termine jamais. Amém. Amém. Eu já esqueci o que ia dizer. J'ai même oublié ce que j'allais dire. Ia dizer mais uma coisa. Então, o que acontece? Alors qu'est-ce qui arrive? Quando nós falamos Natal, Quand on dit Noël, quando nós pronunciamos essa palavra Quando- Natal, quand on prononce ce nom Noël, veja que a maioria vous voyez que la plupart pensa em bombons, pensent à des bonbons, em frangos, à des poulets, em bolos, à des gâteaux, numa mesa recheada. une table pleine. Então, hoje é Natal, não temos nada C'est para comer. Noël, on n'a rien, on a plein à manger. Uma vez era Natal Une fois, c'était Noël, e a pastora pôs sopa na mesa. et la pasteur a mis de la soupe à table. Os meus meninos reclamaram logo. Então, Et les hoje é enfants ont Natal. réclamé tout de suite. Ils se sont dit, mais c'est E Noël. só comemos. Por que é Natal? Mais c'était Noël. Por quê? Porque nós estamos... Que o Pourquoi? Natal tem que ser uma coisa diferente. Parce que né? Noël doit être différent. Mas deixa-me só dizer. Mais laissez-moi vous dire Natal quelque chose. Noël quer dizer nascimento. veut dire naissance. Todos nós temos eu tenho o meu Natal. Moi aussi, j'ai mon Noël, O dia que eu nasci. le jour où je suis né. Não vou dizer aqui, porque Je ne vais senão pas dire vocês vão ici, dizer parce assim, que sinon après vous allez dire que, afinal de contas ele é mais novo que eu. en fait, il est plus jeune que moi. Amen. Então, o Natal quer dizer Alors le Noël nascimento. veut dire naissance. E quando você vai festejar os anos do seu Et filho, quand vous allez fêter l'anniversaire de votre você não vai fils, dizer, olha, João, vous n'allez pas tu dire, Jean, nasceste hoje. tu es né aujourd'hui. Hoje é o dia do teu nascimento. Aujourd'hui, c'est le jour de ta naissance. Não, você não vai dizer isso. Vous n'allez pas dire ça. Você vai dizer, hoje vais fazer anos, Je vais dire, dos anos em que tu nasceste, Tu vas tantos, faire- X de anos. tu vas faire aujourd'hui, on fête ton 15 anniversaire, anos. le jour enfin, Vou de falar tes 15 15 ans, anos, par exemple. estou-me a On parle de lembrar 15 ans. de um dos meus filhos. Et Filhos do meu filho. enfin, je me rappelle d'un de mes petits-fils. Então, 15 anos, Alors 15 ans, e ele vai festejar como 15 anos. et il va fêter avec 15 ans. Não vai festejar Il va pas fêter como se tivesse nascido comme naquele s'il venait dia. de naître là maintenant. Então você, Alors vous, quando chegar o Natal, quand arrivera Noël, prepara o seu coração préparez votre cœur para dizer a Jesus pour dire à e Jésus mostrar aos seus filhos, et montrer à vos enfants, aos seus netos, à vos que petits-enfants, Jesus veio ao que mundo. Jésus est venu. Para quê? Pourquoi? Para você
pour vous, passar um pouco mais acima das forças pour que vous malignas. passiez un petit peu au-dessus des forces du malin. Esse que provoca acidentes, C'est ce qui provoque des accidents, esse espírito que provoca acidentes na sua vida, cet esprit qui provoque des accidents dans votre vie, esse espírito que provoca lutas e brigas no meio de um casal, cet esprit qui provoque des luttes et des bagarres au milieu du couple, esse espírito que diz tu tens que separar da tua mulher. cet esprit qui vous dit tu dois te séparer de ta femme. Parece que ela é que veste as calças. On dirait que c'est elle qui porte les pantalons. Ela quer mandar em casa. Elle veut commander à la maison. Mas tu és o homem. Mais toi, tu es l'homme. Por isso, não te deixes. Alors ne laisse pas. Então, é melhor acabar com isso. Et il vaut mieux finir. Nós temos que estar por cima dele. On doit être au-dessus de cet esprit. Saber como lidar. Savoir comment Você gérer. saber como lidar com a sua companheira. Comment gérer, comment être avec votre compagne. Quantos casais estão aqui? Combien de couples sont là? Ei, Waouh. certamente já passou para a sua cabeça. Certainement, cela a déjà traversé votre esprit. Já passou para a sua Ça cabeça. a déjà sûrement traversé votre esprit. O divórcio. Le divorce. A não ser que eu esteja a falar, não sei para onde. À moins que je dise quelque chose de faux. Mas eu quero dizer, Mais j'aimerais vous dire, esse é o plano satânico. ça c'est le plan de Satan. É fazer com que você se divorcie. C'est de faire en sorte que vous divorciez. Mas Jesus veio Mais Jésus est venu para lhe dar sabedoria, pour nous donner la sagesse, sabedoria à sua intelligence, esposa, intelligence à votre épouse. como tratar um com o outro, Comment se traiter l'un à l'autre. como respeitarem-se Comment um se ao outro. respecter l'un à l'autre. Se não houver respeito, S'il n'y a pas de respect, o casamento não dura muito. le mariage ne durera pas. Por que que Jesus nasceu? Pourquoi Jésus est né? Para nós aprendermos Pour qu'on apprenne a respeitar o nosso irmão à respecter La notre nossa frère, esposa. notre épouse ou o marido. ou notre mari. Amém? Amém. Por que somos cristãos? Pourquoi on est chrétien? É só para dizer que vamos à igreja? C'est juste pour dire qu'on va à l'église? Não, é para que o mundo veja que somos diferentes. Non, c'est pour que le monde voit que nous sommes différents. O seu vizinho veja que você é Que diferente. votre voisin puisse voir que vous êtes différent. O seu vizinho, quando fala consigo, ele Que votre sabe voisin, quand que il vous você é parle, diferente. il sait que vous êtes différent. Ainda lembro quando estávamos na Holanda, Je me rappelle Na quand on était en não é? Hollande, no norte de França, enfin pas en Hollande, au nord de France, e havia casal em cima, Il y avait no primeiro un andar. Nós couple estávamos no au rechão, premier étage, nous on était au rez-de-chaussée, ils estava no étaient au premier primeiro andar, e étage. depois tinha 3 ou 4 andares. Après, il y avait mais 3, assim. 4 étages. E eles souberam quantos anos é que nós estávamos casados. Et ils ont su, ça faisait combien d'années ça faisait qu'on était E mariés. eles, eu não sei se vou aguentar isso. Et- Eu não sei se vou Ah, aguentar. je ne sais pas si je vais arriver à ça. Essa suporter senhora ça. disse que não sabia se ia aguentar esses anos com Et o marido. elle ne savait pas si elle allait supporter toutes ces années avec son mari. Então por que casou? Alors pourquoi s'est-il marié? Por quê? Pourquoi? Amém. Amen. Diga assim, glória a Deus. Dites gloire à Dieu. Diga assim outra vez, glória a Dites Deus. encore une fois gloire à Dieu. Jesus nasceu. Jésus est né. Jesus veio Jésus est venu para pôr um pé, pour mettre un pied o seu pé, em cima do pescoço sur votre pied sur le cou desse espírito de maligno. ces esprits du malin. Dizer assim, tu não toques nos meus Tu filhos. ne touches pas mes enfants. Não toques nos meus irmãos. Tu ne touches pas dans mes frères. Não toques naqueles que são meus. Tu ne touches pas à ceux qui sont miens. E você Et é vous, mais que vous vencedor. êtes plus que vainqueurs. Amém. Amen. Você pega numa Bíblia. Prenez une Se Bible. você ainda não tem Bíblia, Si vous compre n'avez pas uma encore de Bíblia. Bible, achetez une Bible. Eu penso que custa menos de 1000 euros. Je pense que ça coûte moins de 1000 euros. Não, francos. Francs, pas euros. Menos de francs. 1000 francos. Moins de 1000 francs. Por isso, vá à vontade. Alors, com allez-y. 10 francos, você avec 10 compra uma francs, vous Bíblia. pouvez acheter une Bible. Pensou, não é? Je pense. Hein. 10 francos, mais ou menos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Dieu est bon. Vamos terminar aqui com a minha parte. On va terminer avec ma part. Em João ma partie. capítulo 1. En Jean chapitre 1. João. E sabe uma coisa, já devia ter acabado. Vous savez quelque chose, j'aurais déjà dû avoir terminé. Mas deixa. Até deu tosse. Ça a même provoqué la toux. Põe aí o João capítulo 1 Alors Jean chapitre 1. e verso 1. E vamos terminar com este pensamento. Né? João.
capítulo 1. Capítulo 1, verso 1. Et verset 1. Somente para mostrar a idade de Jesus. Seulement pour vous montrer A idade. l'âge de Jésus. Diz no verso 1: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Somente isto. Alors, verset 1. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Jesus, no princípio, Jésus, au début, antes de ser Jesus, avant d'être Jésus, porque ele não era o Salvador, mas passou a ser, et il n'était pas le sauveur, mais il chamava-se est devenu, a palavra. il s'appelait Parole. Você diz o verbo, C'est pour ça qu'on dit le Verbe. era a palavra. C'était la parole. Porque este mundo foi criado pela palavra. Car ce monde a été créé par la parole. Jesus disse: haja Jésus a dit qu'il y ait sol, soleil, lua, lune, estrela, étoile, e tudo apareceu. et tout est apparu. Por isso, o que isso quer dizer? Qu'est-ce que cela veut dire? Ele é o Criador Il est le dos céus e da créateur terra. des cieux et de la terre. Quanto tempo é que existe a terra? Ça fait combien de temps qu'existe la terre? É os anos de Jesus. Les années de Jésus. Foi ele que criou tudo isto. C'est lui qui a créé tout ça. Tudo que a gente vê Tout ce que vous voyez, foi de Jesus que criou. c'est Jésus qui a créé. Antes de ser homem, Avant qu'il soit homme, ele já era. il était déjà. Ele já era. Il était déjà. Eu fico contente por saber. Et je suis heureux pour savoir ça. Jesus não começou a 2025 Jésus n'a pas anos. commencé à 2000 ans seulement, Ele começou do princípio. mais il a commencé depuis le début. Quando? Quand? Não há Deus não tem princípio. Dieu n'a pas de début. Nossa cabeça é tão pequena Et notre tête est tellement que não petite conseguimos compreender qu'on n'arrive pas à a comprendre eternidade. l'éternité. Não tem princípio, On n'a pas de début não tem fim. et il n'a pas de fin. Nós não conseguimos. On n'arrive pas à A minha comprendre. cabeça não Enfin, consegue, ma tête n'arrive pas à comprendre. não consegue entender Il n'arrive isso. pas à comprendre cela. Quem é que fez Deus? Qui c'est qui a fait Dieu? Não, Deus não foi feito por Non, ninguém. Dieu n'a pas été fait. Ele não teve princípio. Il n'a pas eu de début. Existiu sempre, Il a toujours existé, Sempre. toujours, Sempre. toujours, sempre. toujours. Existirá sempre. Et il existera Sempre. toujours, Sempre. toujours, toujours. Amém. Esse é o Amém. meu Cristo. Ça, c'est mon Este é o meu Christ. Jesus. Amém? Amen.